porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele que o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Podemos assentar, meu irmão. Vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Eu orava ao Senhor Jesus e dizia: Senhor, me dá algo novo para ministrar na tua igreja. Me dá algo fresco. E Deus me disse: fale sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, se há algo novo que pode vir sobre nós, é através da presença dele. Irmãos, quando nós falamos de buscar mais de Deus, nós estamos falando de transformação. Amém? Nós estamos falando de transformação. Quando nós olhamos para o que os evangelhos contam, nós vemos ali o ladrão na cruz, que ele se salvou, mas ele não teve oportunidade de retornar para o mundo que ele estava. Então Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas se ele tivesse retornado, se Jesus tivesse o poupado deste sofrimento, ele teria que permanecer naquele mundo, ele teria que andar naquele mundo, ele teria que enfrentar objeções, ele teria a sua fé testada. Um pouco disso acontece conosco. Nós estamos falando hoje aqui de pessoas que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos falando hoje aqui com pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estamos falando aqui com pessoas que têm a fé e esperam que Jesus um dia virá buscar a igreja. Mas, irmãos, os discípulos, eles andavam com alguém que estava com eles durante 24 horas por dia, ou quase isso. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, se alimentavam com Ele. Jesus ensinava, tanto que quando Jesus ele ressuscita, ainda ele permanece por 40 dias ensinando os discípulos. E por que isso era necessário? Porque, meu amado irmão, para que nós possamos encarar este mundo, se não for pelo poder que vem do alto, nós não vamos conseguir. O apóstolo Paulo, ele falava que ele não pregava através de um conhecimento humano, ao qual ele tinha muito. Ele era formado lá em Gamaliel, ele tinha muito conhecimento, mas ele diz: eu não prego o evangelho somente por conhecimento desta palavra, mas eu prego pelo poder e pela autoridade do Senhor, aquele que me enviou, aquele que está conosco. Então nós falamos aqui que nós necessitamos que o Espírito Santo esteja conosco, porque olha o que Jesus diz. Ele diz assim, no versículo 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Ele diz: porque se eu não for, o Consolador não virá. Se ele não fosse, o ajudador não viria. Irmãos, você necessita deste ajudador. Você necessita deste que vai te ajudar, não somente nas coisas necessárias do dia a dia, porque muitas vezes nós sabemos muito bem chegar até Deus e pedir as nossas necessidades. A própria oração fala que nós temos esse direito por herança.
Você tem direito de chegar diante do Pai e pedir tudo. Mas nós necessitamos da ajuda deste Pai para permanecermos neste mundo. Eu posso escolher fazer as coisas do meu jeito, mas a palavra fala algo muito interessante, porque o povo ele erra por falta de conhecimento. E hoje aqui Deus ele quer nos revelar, nos dar este conhecimento, conhecer um pouco mais o que Ele quer de nós. Eu posso escolher fazer as coisas do meu jeito, mas eu posso escolher agradar ao Senhor. Isso é eu que vou escolher. Irmãos, eu posso escolher fazer do meu jeito, mas eu quero que você entenda que há um modo correto que o Deus ele recebe. Davi ele experimentou isso na carne, quando ele tentou levar a arca da aliança que representava a presença de Deus, do jeito dele, e nada deu certo. Mas quando ele parou para ouvir a voz de Deus, eis que as coisas começaram a funcionar. Quando nós olhamos aqui na palavra, nós vemos que o Espírito Santo ele não fala de si mesmo, mas a palavra diz que ele é uma pessoa que tem sentimentos. Imagine você habitando num local em que você não é reconhecido. Imagine você habitando num local em que as pessoas que estão ali não te dão ouvidos. Imagine você habitando num local ao qual, se você estiver ali ou não estiver, não faz a menor diferença. E muitas vezes é dessa forma que o Espírito Santo se encontra dentro de nós. Eu quero dizer para você que não basta simplesmente eu receber o Espírito Santo na minha vida. Ele precisa trabalhar em mim, ele precisa atuar em mim, ele precisa continuar o processo que foi começado. Este processo precisa terminar. Mas a palavra diz que este processo ele só vai ter o 100% concluído quando Jesus ele vier buscar a sua igreja. Mas, irmãos, imagine Jesus te perguntando: você estava com o Espírito Santo dia após dia, por que você não deixou que ele trabalhasse em sua vida? Por que você não permitiu que ele te conduzisse? Por que você não parou para ouvir a sua voz? Aí você vai dizer: eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas responsabilidades, eu não tenho tempo. Irmãos, Jesus ele já dizia que há coisas importantes neste mundo, mas há coisas que são mais importantes. E nós estamos falando de algo que é eterno, a sua alma. Nós estamos falando de algo que pode ser que você não dê valor agora, porque você não parou para pensar. Mas estou falando que quando chegar o dia, você não tem como retornar e tentar consertar o que ficou para trás. Nós precisamos hoje fazer o que é necessário. O Espírito Santo ele testifica da pessoa de Jesus. Ele é o único que nos leva a entender o que Jesus fez por nós. Sem o Espírito Santo não há iluminação. Entenda que há muitas pessoas que conhecem a palavra muito mais do que qualquer um aqui dentro, mas não estão servindo a Deus. Eu não estou dizendo que você não deve buscar o conhecimento, mas eu estou dizendo que este conhecimento, sem a luz do Espírito, ele te dá um falso ensino, que provoca uma fé que não é a fé genuína. Quantos acreditam e têm fé em coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que não deve ser desta forma? Mas aí a pessoa diz: mas eu aprendi desse jeito, mas Jesus está te ensinando de outro. E você vai ouvir quem? As tradições
as coisas que passaram de geração em geração na sua vida, ou você vai dizer: Espírito Santo, abra minha mente, porque eu quero entender para poder oferecer o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que Ele recebe, o sacrifício que realmente Deus quer. Porque quando nós lemos em João 4, 23 e 24, nós vemos que Ele está à procura de um tipo específico de pessoas, os verdadeiros adoradores, aqueles que entendem, aqueles que sabem o propósito. Qual é o seu propósito dentro da casa de Deus? Será que você veio com um propósito simplesmente que Deus satisfaça as suas vontades? Ou você veio com o propósito que Ele te guie para o caminho que leva à salvação? Isso nós vemos um pouco no mundo de hoje. Quantas pessoas são mimadas, quantas pessoas querem do seu jeito, e quando as coisas não acontecem, ela esbraveja, ela grita, ela se joga no chão. Com Deus não é assim, irmãos. Você pode se jogar no chão, só que quando Ele for para a eternidade, se você não estiver do jeito que Ele pediu para que você estivesse, não vai adiantar. Vai ter muitas pessoas que vão estar com os seus direitos satisfeitos no inferno, mas vão ter muitos que se humilharam debaixo das mãos do Senhor, muitos que entregaram o seu direito e jogaram lá na cruz, que estarão com Ele para todo sempre. Irmãos, o homem interior, ele é falho, o coração do homem é enganoso, e a nossa mente não nos ajuda. Para fazer uma combinação ruim para nós, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então está ali alguém que nos ajuda, porque a palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Mas irmãos, se você não ouve a voz do Espírito Santo, como Ele vai interceder por você? Se você o rejeita, se você acha que a maneira como você serve a Deus é a correta, irmãos, isso é religiosidade. A maneira correta é o que está escrito em Efésios 5:18: enchei-vos do Espírito Santo, recebeis a graça, creia que Jesus é o Filho de Deus, e espere que um dia Ele vai voltar. Se você combinar estas coisas, não, nada poderá te separar desse amor. Nem fome, nem adversidade, nem aquele que se levanta, nada poderá nos separar. Nada poderá. Nós vemos aqui que o intuito é estar na presença de Deus. Na presença de Deus eu sou fortalecido. Na presença de Deus, mesmo que eu me considere ou me esteja fraco, a palavra diz que aí eu estou forte. Porque, irmãos, quando eu estou cheio de razão, quando eu estou cheio das minhas convicções, das minhas certezas, eu estou andando sem rumo. Mas quando eu abro mão de tudo isso e digo: Senhor, vem, Senhor, me guia, aí a palavra fala que você é o mais que vencedor. A palavra te garante que você é o mais que vencedor. Nós olhamos aqui que para que isso venha acontecer em nossas vidas, nós temos que estar dispostos a morrer. Irmãos, que o Espírito Santo Ele venha abrir as nossas mentes, que nós vamos entender o que é morrer para o mundo e viver para Deus. O velho homem, ele precisa morrer porque nasceu um novo homem. Não há lugar para os dois. Se um cresce, o outro morre. Se um se fortalece, o outro se enfraquece. Eu não posso estar com os dois dentro de mim. Há conflito. Mas quando eu busco a presença de Deus, o homem que nasceu de novo, através da aceitação, ele começa então a crescer, a ser fortalecido pela palavra que é o alimento, a ser refrigerado pelo Espírito Santo, que é a água, a ser aquecido pelo fogo. Mas nós não olhamos aqui na palavra, você pode olhar de Gênesis a Apocalipse, existe uma busca fundamental por Deus.
Mas desde a queda do homem, nós temos um impulso de se esconder de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Acharam? A palavra diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, ou do Deus poderoso. Se esconderam. Nós temos uma tendência de se esconder de Deus. Nós temos uma tendência de, ao ouvir a voz, estão entendendo, irmãos? Eles não estavam perdidos, eles não estavam abandonados. A palavra diz que ao ouvir a voz, eles se esconderam. Deus, Ele tem falado aos nossos corações, mas nós temos nos omitido. Deus tem falado aos nossos corações, mas nós temos nos escondido da verdadeira verdade. Não a que a nós queremos, mas a realidade que muitas vezes está dentro de nós. E nós tentamos maquiar a nossa vida, tentamos buscar esta satisfação em outras coisas para preencher o lugar aonde Deus deveria estar. Irmãos, se você não deixar o lugar de Deus reservado, deixar Ele se assentar naquele local, outras coisas vão tomar o lugar de Deus. Aí o que vai acontecer? As coisas de Deus vão começar a não fazer mais sentido. Que sentido tem para uma pessoa que não está na plenitude do Espírito Santo se dobrar e orar? Que sentido tem eu estudar a Bíblia? Que sentido tem eu estar na casa de Deus? Mas há muito sentido para aqueles que têm fome e sede. Há muito sentido para aqueles que têm a sua mente aberta. Há muito sentido para aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, nós temos que ter o seguinte senso. É como aquela pessoa que sabe que ela precisa se alimentar, senão ela vai morrer. E muitas vezes, num estado crítico avançado, ela não tem fome, mas ela precisa colocar o alimento pela boca abaixo, porque ela sabe, o meu corpo vai perecer. Ela sabe, se eu não tomar a água, eu vou perecer. Mas nós negligenciamos o homem espiritual que está dentro de nós. Você deixa ele sem se alimentar, você deixa ele sem tomar a água, você deixa ele sem ser aquecido pelo fogo. E quando isso acontece, irmãos, você está pondo em risco a sua vida. Você está impondo em risco algo precioso, que Deus pagou um alto preço. E o que nós estamos fazendo deste alto preço que foi pago? Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é o agente responsável pelo novo crescimento. Nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é o fermento para que este novo homem, ele venha crescer, e ele venha se avolumar, porque no momento que ele atingir uma certa estatura, ele não vai retornar mais. Nós podemos usar o mesmo princípio, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Ensina, alimenta a criança que está dentro de você, o teu espírito. E mesmo quando ele for velho, mesmo que Jesus ainda não venha às portas, ele vai se manter firme e forte da ação do tempo, da ação do anticristo, da ação das falsas doutrinas, da ação, porque a palavra fala que um determinado dia das nossas vidas nós seremos testados, meu irmão. E aí você tem que ser como Jó, que olha para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive, porque ao redor dele não havia mais nada, ao redor dele não tinha mais jeito, mas ele encontrou no alto, ele olhou e viu que ali estava o Deus que ele tanto precisava.
Oh, aleluia. Nós vemos aqui que existe uma diferença em ser habitado pelo Espírito Santo e receber a plenitude, ou ser cheio. Todos que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador são habitados pelo Espírito. Mas eu quero dizer que nem todos são cheios, porque para ser cheio você precisa querer. Para ser cheio você precisa buscar. E nós podemos fazer uma pergunta: por que eu preciso de mais de Deus? Porque o mais de Deus, ele é essencial para a minha vida. E primeiro lá em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o original, porque ele usou esta expressão? Porque no original está mais ou menos assim: não vos embriagueis com o vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Se encha, se encha, se encha até você cair. Se enche até você ser arrebatado. Se enche até a sua mão começar a tremer. Se enche até que você sinta as dores, o peso da glória de Deus sobre você. Se enche, aleluia, e você vai ver a glória de Deus. Em segundo lugar, a obra de Deus, ela se faz pelo poder do Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo quê? Pelo meu Espírito. Não é do meu jeito, mas quando é pelo Espírito Santo, ele abre a porta se estiver fechada. Mas se é pelo Espírito Santo, se não der para abrir a porta, ele atravessa a parede, ele vai. Ele pode tocar agora naqueles que não puderam estar aqui. Ele pode tocar agora naqueles que você chamou, mas não ouviram a voz do Espírito. Irmãos, por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Se você abandonar, se você largar, não tem jeito. Nós somos cooperadores com Deus, cooperadores com o Espírito Santo. Se você abrir mão, vai ficar muito mais difícil. Mas se você lutar, o reino de Deus é através da violência. E que violência é essa? Se você, pastor, acabou de falar que não é por força, não é nem por violência, mas a palavra diz que quando você se dobra de joelho e começa a buscar ao Senhor no reino espiritual, para o diabo, isso é uma violência contra ele, e ele treme. Quando ele vê você se dobrando, irmãos, ele sabe e ele se lembra que lá na cruz ele já perdeu. É por isso que ele tenta te convencer: não é necessário estas coisas. Para quê? Você já é um servo de Deus, você já está presente nos cultos, você já louva na hora do louvor, você tem tentado fazer as coisas corretas. Para que esse mais de Deus na sua vida? Irmãos, o mais de Deus vai trazer para você coisas que você ainda não viu, nem experimentou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, mas a palavra diz que Deus tem preparado. Deus tem. Imagine se você soubesse que o seu pai tem algo precioso guardado para você. Você não ia querer saber o que é? Ele, está aqui, só que para você receber, a gente precisa ficar mais um tempo junto. Você não ia querer saber? Aí você vai dizer: meu pai foi muito ruim. Mas a Bíblia diz que aquele pai que está no céu, se você teve um pai ruim, este pai tomou o lugar desse pai ruim. A palavra fala que ele nos adotou como filho. Por isso, meu amado irmão, não deixe que isso te destrua por dentro. Libera. Não deixe que isso seja um corrosivo. Você já tem o Pai que está lá no céu. E a Bíblia diz: se o Pai da terra sabe fazer boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu.
porque nós podemos dizer: Deus é bom. No Velho Testamento eles diziam: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando Jesus, ele revela que ele é filho, e ele revela Deus como um pai. Se Deus já era bom, ele ficou muito melhor através dessa revelação. Se Deus já era bom lá atrás, irmãos, quando Jesus diz que ele é filho e que ele nos adota com este amor imenso, com certeza, irmãos, ele ficou muito mais do que só bom. Ele é extraordinário. E esse Deus extraordinário, ele está presente hoje aqui. Esse Deus extraordinário, ele deixou as coisas muito bem definidas. Ele está no alto trono, como Pai. O Filho já fez a sua parte. Ele venceu, ele retornou aos céus como aquele que venceu. Ele está agora lá como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, ouvindo a intercessão do Espírito Santo. Irmãos, se você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus está com os ouvidos, ouvindo o que Ele tem a dizer sobre você. Ele tem mostrado as suas dificuldades, Ele tem mostrado as suas necessidades, mas mais do que isso, Ele tem mostrado o seu interior, para que você, naquele dia, seja apresentado santo, irrepreensível. Já pensou o cuidado de Deus? Não é um cuidado de um pai que quer que seu filho esteja irrepreensível, certinho, santo, irrepreensível. E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é esse agente responsável. Mas por que nós necessitamos de mais? Porque nós vemos aqui que nós somos o método de Deus. Nós estamos no plano físico. A palavra diz que nós somos embaixadores do reino. Imagine se um embaixador de um país, ele está em outro território, cuidando somente dos interesses dele. O que vai acontecer com este homem? Ele está desonrando quem ele representa. A palavra de Deus diz que nós somos os representantes de Deus. Ele conta conosco para fazer a sua obra. Ele conta conosco, não do nosso modo, mas através do Espírito Santo. E qual que é o modo dele? Nós faremos uma segunda pergunta. O modo dele é aquele encontrado em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude, o poder, o dunamis. Receberei esta virtude. Primeiro eu recebo, para que somente depois eu possa testemunhar. Aí você vai dizer: eu posso testemunhar mesmo sem receber nada. Você pode, só que não vai ser do jeito que Deus quer. Estão entendendo? Eu posso pregar sem receber o poder. Você pode, mas não é do jeito que Deus quer. Eu posso fazer, mas se você não buscar o poder, não é do jeito que Deus quer. E aí você pode correr o risco daquele grande dia, Jesus olhar para você, e Ele vai ficar olhando, e você vai ficar meio com medo, né? Diz: Senhor, eu expulsei demônios no Teu nome, eu preguei no Teu nome, eu fiz isso no Teu nome. Mas Ele vai olhar bem nos seus olhos e dizer: eu não te conheço. Jesus, quando ele contava essas parábolas, meus irmãos, não era historinha, sabe, aquela para contar para você ir dormir. Não eram historinhas que contam lá em frente à lareira ou da fogueira, e depois você dá uma risada e vamos dormir e está tudo certo. Jesus, ele sempre dizia: e o reino de Deus é semelhante a, e ele começava. Porque é muito mais fácil entender a história e fazer a assimilação. É muito mais fácil entender uma parábola e comparar a uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos imaginar, mas através dessa história ela se torna palpável diante de nós. Nós precisamos entender, não é do nosso modo, mas é do modo dele. É do modo dele. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade para uma vida frutífera. Abre a sua Bíblia em Gálatas 5. Uma vida frutífera.
Gálatas 5, versículo 22. Acharam? Olha o que diz aqui. Mas o que? Mas o que? O fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas o que? Aí muitas vezes a gente sente um pouco de dificuldade, né? Quando nós olhamos alguns textos da palavra, e às vezes a gente não compreende muito bem. Então eu quero ler para os irmãos na Bíblia, na linguagem de hoje. Vou abrir aqui, Gálatas 5, versículo 22. Olha aqui. Mas o Espírito de Deus produz. Está começando a entender melhor? O Espírito de Deus produz. O amor não é nós que fazemos, Ele produz o amor, a alegria, a paz. Ele que produz a paciência. Porque se você for tentar ser paciente com a sua força, uma hora você vai estourar. É Ele que produz a delicadeza, Ele que produz a bondade, Ele que produz a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E agora você ainda vai perguntar: para que eu preciso do Espírito Santo? Será que nós, através dessa revelação, nós vamos ainda ousar dizer: será que eu necessito desse mais de Deus? Deus, Ele continua falando conosco. Romanos 8, 26 fala que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, não é eu que estou dizendo que nós não sabemos orar, é Deus que está dizendo. E com Ele você ousa dizer que Ele está errado? Porque muitas vezes as pessoas falam: o pastor está errado. Não é bem assim, não é dessa forma. Eu também estava lendo o texto, mas eu entendo desse jeito. Irmãos, você pode entender do jeito que você quiser. Existe o jeito que Deus ensinou. Você é livre, você tem o livre-arbítrio. Mas enquanto isso acontece, você está se enganando a si mesmo. Você pode ter uma fé que não é a fé alicerçada na verdade. Mas eu creio que todos aqui querem ter a fé alicerçada na verdade. Então, que Deus abra os nossos olhos. Nós precisamos ver o Espírito Santo. Olha o que diz em Gálatas 5,16. Se você ainda está com a Bíblia aberta, olha o que diz aqui, 5,16. Digo, porém, andai em quê? E não cumprireis a concupiscência da carne. O que quer dizer isso? Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da sua carne. Porque, irmãos, a vontade da carne é difícil. Quando ela empaca, quando ela diz: hoje, igreja, não. Quero ver você passar por cima. Mas se você estiver andando no Espírito, você diz: fica aí. É até bom que o velho homem fique aí, porque o novo homem vai servir a Deus. O novo homem vai adorar, o novo homem vai glorificar, porque eu sei a que preço eu fui comprado. Eu sei quem foi que esteve lá na cruz. Eu sei, irmãos. Sabe, o filho, ele sabe, ele conhece o pai, ele sabe. Estas coisas não vão acrescentar nada nas nossas vidas. Essas coisas não vão nos ajudar em nada. Mas quando eu venho disposto a me encher de Deus, aí sim, irmãos, isso muda tudo. Isso muda toda qualquer circunstância. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele tem que ser para nós como Jesus foi para os discípulos. Ele não disse: eu preciso ir, porque outro virá no meu lugar para continuar o que eu estou fazendo, mas ainda mais. Porque Jesus não estava dentro dos discípulos, esse que veio está dentro de nós. Aleluia. Mas eu quero que você preste atenção em algo.
Nós já vamos terminar, mas eu quero que você preste atenção em algo. Muitas vezes nós precisamos tentar entender o que a palavra no original ela foi escrita, porque a língua portuguesa muitas vezes nas traduções muda um pouco o sentido. Isso nos prejudica. A palavra cheio no original quer dizer pleroma. E o que significa isso? Significa colocar uma pessoa qualificada no controle. Vendo que muda um pouco? Porque ser cheio, mas ser cheio não faz sentido. Ser cheio para quê? Não, no original, esse cheio é colocar uma pessoa no controle. Ser cheio é colocar o comandante na direção do navio, é colocar o piloto no devido lugar para pilotar a aeronave. O avião pode estar cheio, amém? Aí você vai dizer, cabe mais um? Não, está tudo cheio. Aí eu posso ir na mala? Não cabe mais nada. Mas se não tiver o piloto, não sai do lugar. Irmãos, se o Espírito Santo não estiver atuante na sua vida, você não vai sair do lugar. Você vai olhar para trás e vai ver que você é a mesma pessoa de 5 anos atrás, a mesma pessoa de 10 anos atrás. Aí as pessoas digam, mas eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito. O velho homem mas o novo não. O novo homem tem que ser igual a Jesus. O novo homem tem que ser aquele ensinado, aquele que ouve. Por que eu preciso mais de Deus? Para ter a pessoa qualificada no controle da minha vida. Entende por que você precisa do Espírito Santo? Porque senão a pessoa qualificada não vai estar num devido lugar. O processo, irmão, não é instantâneo. O processo, o nome já fala, é um processo. Eu tenho que ter as dosagens diárias de Deus na minha vida, para que haja transformação. Dosagem diária de Deus na minha vida. A palavra pleroma também significa mobiliar. E isso é bem interessante, irmãos. Quem você é? O pessoal usa muito esse termo, né? Eu sou o templo, eu sou a igreja. Para se justificar, porque eu posso tudo sozinho, né? Eu não preciso de ninguém. Eu sirvo só a Deus. A palavra diz que nós não conseguimos fazer o melhor para quem a gente vê. Como a gente vai fazer o melhor para aquele que a gente não vê? Se eu não consigo amar, irmãos, nós estamos na igreja por um motivo. É aqui que você é testado. Na sua casa, a hora que você quiser orar, você ora. Na sua casa você faz o que você quiser. Você não é confrontado. O velho homem dentro da sua casa fica confortável. Ele não é confrontado com nada. Mas quando você vem na igreja, aí você é confrontado. Porque o Espírito Santo te coloca em situações não para te desagradar. Deus não permite situações na sua vida não para que você se estresse, mas Ele está dizendo: filho, acorda, você precisa crescer. Filho, presta atenção, não no que está acontecendo ao seu redor, mas olha para mim, que eu estou te ensinando. Eu quero que você seja um vencedor. Mas o diabo astuto coloca um monte de coisa no seu ouvido. Está vendo? Olha lá o que aconteceu. Está vendo? Fizeram isso contra você. Está vendo isso? Está vendo aquilo? Irmãos, o primeiro vento que vem, com certeza não é o Espírito Santo. E quando acontece algo, o diabo ele vem e cola do seu lado e começa. Aí, para fazer a combinação fatal, o seu coração enganoso fica acenando. É isso mesmo. É isso mesmo. E o Espírito Santo, que é a voz suave que está lá no fundo, ele não consegue ser ouvido. Mas no momento em que você dobra o seu joelho e não toma decisão antes disso, isso passa e a voz do Espírito vem dizendo: aquieta-te,
Aquieta-te, aquieta-te, ouça o que eu tenho para te dizer. É muito fácil nós abrirmos a nossa boca e diz: se eu me humilhar diante do teu altar. Aí Deus diz: vamos lá. Aí Deus te coloca numa situação para você ser humilhado. Aí você sai batendo o pé. Sai batendo o pé. Aquele irmão, aquela igreja, aquele pastor, aquele isso, aquele aquilo. Deus disse: mas você não estava cantando agora há pouco, se eu me humilhar? Vocês acham que ser humilhado é o que, irmãos? Jesus abriu mão da sua glória. Ele foi cuspido, bateram, arrancaram sua barba. Quem tem barba e arrancaram a sua barba, puseram espinhos, e ele calado, por mim e por você. Aí você não aguenta nada por esse Deus. Irmãos, tem pessoas em outros países que estão morrendo, simplesmente por dizer: Deus é o meu Deus. Tem pessoas que não podem ter essa liberdade de orar, de buscar. Eles se escondem em cavernas, na escuridão, para adorar ao Senhor. Tem pessoas que não têm acesso à Bíblia, e quando chega uma folha, eles comem. Eles tentam decorar aquela folha, porque ela precisa ser passada para outros. E quando nós olhamos para as igrejas do Apocalipse, essa é a Esmirna. Conheço as tuas obras. Só que Jesus disse: não tenho o que falar de vocês, vocês estão sofrendo por minha causa. Mas nós não, irmãos, nós somos a última igreja. Sei que tu estás sendo morno. Não é nem frio, nem quente, é morno. Por isso estou a ponto de vomitar na sua boca. A palavra pleroma significa mobiliar casa, mobiliar bens. Jesus, ele te comprou por um alto preço. Ele pagou um preço alto por essa habitação. Para quê? Para você colocar dentro desta casa o que você quer. Pensa, irmãos. Antes você estava sendo mobiliado pelo diabo. Agora Jesus paga um alto preço que você não podia pagar, e você não deixa ele fazer as coisas do jeito que ele quer. Qual é o gosto dele? Essa mobília tem a ver com poder, com frutos, com dons. Ele quer te mobiliar com estas coisas, porque quando você está cheio de poder, cheio de dons, quando você está com os frutos, não para você expor: olha como eu tenho dons, olha os meus frutos. Não, essas coisas Deus te dá, porque para que você se lembre que o trabalho dele não acabou e que precisa ser continuado. Há pessoas lá fora que necessitam do seu testemunho. Há pessoas lá fora que necessitam da palavra. Mas o Atos 1:8 tem que estar nas nossas mentes. Eu preciso receber este poder. E este poder, ele vem no momento em que eu digo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Tua presença. E aí Deus fica observando a sua atitude. Irmãos, Deus, ele dá uma amostra grátis para nós. Deus, ele derrama. E quando ele está fazendo, é muito fácil adorar. Às vezes você está lá tranquilo, e o Espírito Santo, ele vem, e você começa a gritar, a louvar, a adorar. Mas depois o Espírito Santo, ele cessa para esperar a sua atitude. E pense que não há nada errado com o deserto. Jesus foi conduzido ao deserto. Não há nada errado em muitas vezes Deus te deixar num tempo assim, vamos colocar essa expressão, na geladeira. Ele está fazendo isso para ver a sua postura. Se você vai encontrar o caminho e se jogar aos pés dele e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enche. Porque no dia que você fizer isso,
você terá aprendido o que Ele está ensinando. E é isso que Ele nos mostra, fala hoje. Nós precisamos aprender o que Ele está ensinando. Não se desespere, busque a minha presença. Não se desespere, mas se encha. Não se desespere. Vai fazer alguma coisa? Busque em oração. Apresenta diante do Senhor. Porque a palavra fala que os filhos das trevas são mais sábios até que os filhos da luz. Eles sabem fazer muitas coisas melhores do que nós, mas nós temos que ser como Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós precisamos ter, irmãos. Eu não tenho ouro nem prata, mas você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, e você pode ser aquele braço que alguém precisa no momento difícil. Mas para isso você tem que estar revestido do poder. Senão é somente você, é somente a carcaça, e isso não vai resolver, não vai trazer alento para ninguém. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, às vezes você não tem nem o que falar, mas quando você chega perto da pessoa, abraça a pessoa, ela já diz: eu já entendi tudo, era isso que eu precisava. Você diz: mas eu nem fiz nada. Você não fez nada, irmão, e vai continuar não fazendo, porque quem faz é Deus. Mas Deus quer que você esteja no local. Deus quer que você vá aonde Ele está mandando você ir. Envia-me a mim. Envia-me a mim. E você não precisa ir muito longe para ser enviado. Pode ser no seu serviço, na sua própria casa, o seu vizinho. Envia-me a mim. Envia-me a mim. É isso que nós temos que falar para o Senhor. Mas não vá despreparado, irmãos. Se encha dele. Amém? Se encha dele. Por isso que nós precisamos desse mais de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito dele nas nossas vidas, para que possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Você pode ser o que você quer, mas nós precisamos ser o que Deus quer. Amém? Essa é a diferença. Que Deus venha abençoar a sua vida nesta noite. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Tu és santo e tu és tremendo, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse